Como é que foi, cara? Você chegando na rota, entrando, conhecendo aquele mundo. Eu vi num podcast você comentando que nem sabia que tinha curso de oficial, você quis entrar na polícia. Não sabia. Eu vou te falar, cara, que muito... eu entrei anos depois de você, bastante tempo, mas eu também não me ligava nisso. Meu negócio era ser polícia. Então eu falei, lá dentro eu vejo o que eu faço, né? Então daí eu aprendi a ter um sonho que era ir pra rota. Estando na rota, eu tive o sonho de ser sargento. Sim. Então, foi uma sequência pra mim. Pra você, como é que foi a chegada e tudo isso daí? Não tem como, né, André, você esquecer aquele batalhão, cara. Quando você pisa naquele batalhão, cara, você sente uma energia diferente. É ali. Diferente, cara. Você tá na rua, quando você passa naquele portão das armas, parece que você tá num outro mundo, cara. A energia ali, só quem conhece, quem conheceu aquilo ali, que sabe explicar. Não tem como a gente definir, eu não sei definir o que é aquilo ali. É difícil definir. Não dá para definir, porque é muita história. Então, um batalhão que data de 1891, né? Eu tive a felicidade de estar lá no centenário da rota, né? Do batalhão Tobias de Aguiar. Então, muita coisa aconteceu dentro daquele batalhão. E a história daquele batalhão era muito forte, né? Não estamos falando só de rota de 1970. Não, nós estamos falando do batalhão, do primeiro batalhão de choque, batalhão de caçador, de 1891. Ó, eu falo, me arrepia, cara. Então, da estrutura, você olha a estrutura do batalhão, tudo. De tudo. Então, quando eu pisei ali, eu falei, meu Deus, foi um sonho e eu sei que vai ser difícil eu sobreviver. Começou a realizar ali, né? Eu sabia, mas é difícil manter. E eu sabia o quanto que eu ia passar de dificuldade para conseguir a boina preta e o braçal. Porque você era cobrado desde o primeiro dia que você chegou ali. Da hora que chegou. Na hora que eu pisei, eu já estava sendo cobrado. Os caras já te esculhambavam. Mas o quê? Para entrar na sua mente. Para começar a te forjar. Só que, como eu tinha vindo de uma escola, cara... pesada. Uma escola pesada. E eu sinceramente, Andrei, eu já tinha vindo do militarismo, já tinha sido infante. Não era novidade. Já tinha feito cursos lá que a gente vê os caras do BOP. Eu fiz no Exército em 1979. Passar madrugadas com água levando. Mano, eu já vim com uma história de militar, né? Só que a energia no batalhão era diferente, cara, porque era um sonho realizado. Eu tava ali. Um peso enorme de responsabilidade. Eu tinha que conquistar. Eu falei, eu não vou ser mandado embora daqui. Eu vou passar nesse estágio. Aí fui pra guarda, fiquei 6 meses na guarda. Ó, agora só para o pessoal continuar entendendo isso daí. Para quem não é do meio militar, você ir pra rota é um sonho que se realiza. A partir do momento que você conseguiu, começa outro sonho a ser realizado. É permanecer na rota. É passar no estágio e ser um policial de rota, que é outra coisa completamente diferente. Muitos passaram por lá. Policial de rota mesmo não são todos. Não, e muitos, Andrei, foram indicados, porque você sabe que na rota, na minha época, década de 80, acho que 70, não posso falar porque eu não estava, mas eu imagino que também você era indicado para ir para a rota. Alguém falou, traz o Andrei lá do PAC, ele... Se destacou. Então você não caía de paraquedas lá, entendeu? Você não ia lá, entrava numa lista de transferência, não. Os caras iam levantar sua vida, ia consultar os oficiais da área. Pô, isso aí pode trazer que ele não vai dar mancada, ele vai representar. Teve muitos polícias que nós indicamos, eu indiquei do 4º Batalhão, policiais, eu não vou falar, excelentes policiais, não se deram bem na rota. Tá bem. Excelentes pilotos, excelentes policiais, chegaram na rota, não ficaram. Não se adaptaram, não se sentiram à vontade. Eu faço, às vezes, até uma analogia de time de futebol. O cara joga num time e, de repente, ele vai para um outro time, chega lá, o cara desaparece. Na rota era assim, cara. Eu acho que nós tivemos uma grande vantagem quando a gente foi para lá recruta. Você foi recruta, eu fui recruta. Eu cheguei lá recrutinha. Então, você já entra com a mente que você vai aprender. É difícil para um policial que já tem um histórico. Ele chega lá, ele fala, pô, o que eu vou aprender de diferente? Daí ele começa a se arrebentar lá dentro, porque um outro policiamento, um outro mundo. Sim. Eu falo pra todo mundo que eu trabalhei no patrulhamento, no RP do 15º, depois eu fui pro PTM quando tava no finzinho do 15º, mas por incrível que pareça, o primeiro dia que eu entrei numa viatura de rota, eu não entendia nem o que o rádio tava falando. Que são 2 rádios falando. Porque a comunicação era diferente. Foi exatamente isso
Então é assim, né? Eu passei meu período, que era um estágio para guarda, né? Porque você ficar conhecendo o batalhão Fazia todo. parte, tal. E qual que era o grande diferencial na época que eu cheguei? Que não existia rotatividade na rota, irmão. Não saía e não chegava ninguém. Por isso aquela doutrina muito forte. Você chegava lá, chegou o policial X de tal unidade no lugar do fulano que saiu. Você só chegava e saía alguém. Você chegava lá, quadro preenchido, não tinha vaga para ninguém. Aí saía um, traz o fulano. Ia pra guarda, então você tinha que conhecer. Ali na guarda você conhecia todo mundo, os oficiais, praças, sargento. Então quando você ia pra rua, você já estava ambientado. Já estava mais ou menos ambientado. E sempre tem alguém que você conhece, né? Eu já, quando cheguei na rota, conheci o Belo, conheci o Canhoto, você exército comigo. Tinha alguém que já tinha apoiado nós em ocorrências da área, que os caras chegavam para apoiar a rota. Porra, esses caras de novo. E aí, rapaziada, beleza? Não, tchau. Então os caras sabiam da caminhada, até porque sabia que eu trabalhava com o Claudião, mano. Claudião, meu irmão. Claudião, pra você ter uma ideia. Uma referência. O Claudião, quando ele faleceu, a gente vai falando e vai vindo as coisas na mente, né? Pra você ter a moral que esse Cláudio tinha na rota, quando ele faleceu, pelotão de rota encostou. Coronel Gilson Lopes, cara. Um abraço, Coronel Gilson Lopes. Dos oficiais que eu mais tenho respeito na polícia, entendeu? Ele tirou o braçal e a boina dele e colocou no peito do Claudião quando tava fechando o caixão, meu. Caramba, cara. Você tá entendendo? Então, são coisas que a gente viu acontecer. Tá? Então os caras sabiam que eu tinha trabalhado com o Claudião. Aí passei minha época lá de guarda e tal, e fui pro estágio, cara. Fui pro estágio, era o capitão Gilson lá, ele era capitão na época, acho que. Era o capitão, tenente antigo. Qual companhia? Não, ele já tava no P1, ele tava proibido de trabalhar na rua. Você foi pra qual Matutina. Matutina. Não tinha boi. Chegava lá, não quero nada. Matutina, entendeu? Aí eu apresentei na Matutina, fui pro estágio, só que eu fui num estágio diferente, André, que eu já falei, eu fui como piloto. Eu não fui. Já sabiam que você pilotava. Não, eu não fui banco traseiro. Que é uma habilidade. Essa pergunta eu ia te fazer, tá até aqui. Que os motoristas, eles iam pra rota já como motorista, viu? Sim. Já, lá no batalhão tal, o cara piloto. Toca pra caramba, traz ele. Vê se quer, convida, né? Você acha que que você foi um piloto de rota, até pedi para colocarem lá, sargento de rota, veterano de rota, mas eu coloquei piloto de rota, porque você é uma referência como piloto. E muita gente gosta disso. Vê uma barca passando e fala, ó o piloto. Então aqui tá uma lenda como piloto de viatura de rota. Você acha que é nato, você nasceu com isso, ou é esforço, é vontade de aprender? O que você acha? Eu tenho certeza que é nato. É inato do ser humano, é a mesma coisa. Eu sempre falo, não adianta você pegar um moleque e falar, você vai jogar a bola, você vai virar o Neymar. Não vai, irmão. Você vai virar o Pelé, não vai. Você pode aperfeiçoar, né? Você vai ter as habilidades. Você vai aperfeiçoar e tal, mas é inato. O cara ele já nasce piloto. É raciocínio rápido, inteligência, coordenação motora. Então você vai aperfeiçoar algumas técnicas. Muito do que faz, né? Gostar muito. E a grande preocupação minha foi sempre levar a equipe e trazer. Sair os 4 e voltar os 4. Cara, se vocês imaginarem assim, o que é um dia trabalhando numa viatura de rota, os riscos que os policiais correm. Agora, você imaginar quantos anos ele ficou numa barca de rota e voltar e trazer todo mundo. Eu fiquei 24 anos pilotando barca de rota. Então é assim, só que eu peguei a veraneio, né? Peguei a veraneio, que pra mim foi a viatura mais perfeita. Eu ia te perguntar uma outra pergunta disso aí. Ela nasceu... Todo mundo pergunta, qual viatura é melhor? Veraneio eu não abro mais. Hoje se me desse essa veraneio aqui. Essa antiga. Essa veraneio aqui. Não acusa. Essa veraneio aqui, cara. Essa aqui, entendeu? A 6 cilindros, câmbio embaixo, né? Lógico, eu também peguei mas a câmbio embaixo quando veio 6 cilindros, cara, aí... Não tinha pra ninguém. Não tinha. Entendeu? Então é assim. E aí eu fui, como eu te falei, para pilotar. Eu não fui para ser banco traseiro. Eu não sei trabalhar no banco traseiro. Se me colocar no banco traseiro, eu não sei fazer nada. Já trabalhei, às vezes, porque na rota antigamente o banco dianteiro era sagrado. Era fixo. Então era o motorista e o comandante de equipe, irmão, ninguém mexia. Se a gente saía de férias... E a viatura? Vocês tinham viatura fixa também? Não. Quando eu cheguei na rota, não. Porque nós estávamos naquela transição da esquerda, que foi quando tentaram acabar com a rota.
que vieram as asas brancas. Nós chegamos a tocar a rota com meia dúzia de viatura. Batalhão inteiro. Tentando acabar com a rota. Então nós chegamos a ter meia dúzia de viatura. Saía matutina. Quando a vespertina saía, a matutina recolhia, a vespertina saía, 8 horas recolhia para nós. Meia dúzia de viatura para a rota inteira. Da asa branca que ele está comentando é que as viaturas eram com as portas brancas. Já fizeram isso, pintaram a porta da viatura branca, o capô, tiraram o R da porta, jogou lá atrás, para desmoralizar. Só que não conseguiram acabar. Porque não estava na viatura. A essência da rota não estava na viatura. Não estava na viatura. Não era equipamento. Não era. Por isso que eu te falei, o negócio era muito feio. A doutrina, André, da rota década de 70 e 80, cara, era muito forte, cara. Sabe? Mas por quê? Porque não tinha rotatividade. Não tem como você manter uma doutrina com rotatividade. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar nos anos 90. Onde acabou um pouco essa doutrina, por quê? Rotatividade, que os caras foram inteligentes. Você entendeu? Na época do governo... Ou será que disseminaram rota para todos os batalhões também? Então, porque foi uma série de fatores, você entendeu? Só que década de 80, década de 70, você é louco. Década de 80 foi uma década muito forte. Voltando um pouco agora pro lado de piloto, você falou que era complicado você pilotar, porque nós não tínhamos área. A rota não tinha área. Então você saía... Que ano que começou a colocar 90, por CPA? 93, mais ou menos. Depois, meio que nós vamos chegar lá também. Aí o que aconteceu? Que foi uma transição que ocorreu na rota. Uma mudança. Começaram a fixar por área. Então. Aí começou a mudar tudo ali e tal. Enfim, mas eu estou falando aí década de 70 e 80, por quê? Porque nós não tínhamos área. Então, porra... Eu pilotava a rota comando. Depois que... grande dificuldade que eu achei na rota. Não conhecia São Paulo, irmão. Então, às vezes o piloto chegava na rota, o cara era bom piloto, dominava a máquina, mas e aí? Vai pra onde? Eu morava na Zona Oeste e trabalhava na Zona Oeste. Jogava eu lá pra Zona Leste, Zona Sul. Não... Aí eu tive a sorte, trabalhei com o Sargento Zacarias, quando acabou meu estágio. Depois fui dirigir pro Yoshio. Yoshio, meu irmão. Yoshio é uma lenda, cara. Yoshio, um abraço, Sargento Yoshio, Sargento Zacarias, Sargento Ivamoto, Sargento Furlan, Sargento França. Eram os caras que tudo cabeça branca na matutina. Sargento Alaor. Foi o Sargento França, né? Eram os caras que eu estagiei na rota. Aí eu passei no estágio, fui aprovado no estágio, então eu saía no banco traseiro e eu trabalhava muito com o Sargento Zacarias. O motorista dele era o finado Pedroso. Faleceu também o Pedroso. Aí lá numa determinada hora de patrulhamento, ele pulava o banco traseiro e eu assumia o volante. Só que eu tenho facilidade de memorizar. E tinha interesse também. Aí o Sargento Zacarias, aqui, ali, o Pedroso, aí eu fui... Aí, qualquer sequência. No estágio falam, né? Avenida. O que eu fazia? Avenida. As principais. Porque é impossível você conhecer São Paulo. PS, DP. Por isso que o piloto de rota, ele não é simplesmente tocar a barca. Não é o cara meter marcha e pôr 200 por hora, o cara é piloto. Não é assim não, irmão. Piloto de rota e de viatura é outra pegada. É o que você falou. PS, como se comportar numa ocorrência de resistência, como chegar numa ocorrência, como sair. Como parar a viatura. Porque teve polícia que morreu, porque a viatura, na chegada da ocorrência, não podia ter parado onde parou. Não viatura de rota, mas eu vi isso na área. Já aconteceu. Rouba banco, entendeu? Perdemos o sargento, só que a equipe nem sabia que o banco estava sendo assaltado, porque a década de 80 era 10 rouba-banco por dia em São Paulo. Eles patrulhando, na hora que os caras estavam saindo do banco. Entendeu? Então, o piloto de viatura policial, meu irmão, não é só acelerar a viatura, não. Eu passava isso para os motoristas. Enfim, aí passei no estágio, fui dirigir para o Sargento Zacarias, depois Yoshio, aí eu dominei. Quando eu dominei São Paulo, que eu fui um dia dirigir para a Rota Comando, nunca mais eu saí, cara.